Edu, conta um pouco do... Como é que foi o contato inicial com o Chico? E como é que vocês começaram a trabalhar junto? Que momento da carreira que tava aí? Cara, eu conheci o Chico já na primeira academia que eu treinava, eu já conhecia ele. Ele era professor, ele chegava à tarde na hora que eu tava treinando, chegava de calça de capoeira, era estudante de educação física. E aquela vibezinha da capoeira ali e tal. O pessoal que faz litoral. capoeira anda sempre com a calça, né? É sempre com a calça, né? Abadá. Abadá. Aí eu conheci ele nessa época, depois a gente veio se encontrar. Foi na Flex, Edu? Isso, na Flex. Depois a gente veio se reencontrar lá na World Gym, que eu já tava... tava no amador, mas já tava naquela vibezinha ali do Mundial e tal. E na verdade eu treinava com um cara que chamava Carioca, que na verdade ele pagava um quarto na casa do Chico. E aí todo dia eu saía da faculdade, eu ia... Era 0800 mesmo. Ah, era? Ah, era 0800? Ah, pô. Era no Vasco, o Carioca era no Vasco. Não pagava. Carioca Aí aí. o Chico morava num apartamento perto da faculdade, da UFSC, e aí eu saía da aula, passava lá, pegava minha marmita, ia comer lá na casa dele, e esperava ali um tempinho, e pegava o Carioca e a gente ia pra academia. E ali, esse cara estudava muito, era um cara muito estudioso, ele foi um dos caras que estimulou o Chico a estudar e tudo mais. Era um cara muito CDF, né, Chico? Na verdade, eu não Fala mais estudava. próximo, Chico. Puxa o microfone. Pode puxar o microfone. Na verdade, eu não estudava, né? Ele estudava e a gente debatia o que ele estudava. Então, ele mastigava o assunto para mim e ele sempre chegava com várias discussões de estudo científico, né? E falava, e aí eu aprendia muito com ele, porque eu passei a primeira base para ele, fisiologia do exercício, e aí ele se encantou, cara, e começou a estudar que nem um maluco. Ele traduzia as Flex, ele aprendeu inglês traduzindo as Flex Magazine, as revistas de musculação dos Estados Unidos que tinha na época. Ele seguia a dieta, ele se preparou praticamente conhecendo essa leitura de revista, assim, tipo, ele fazia a preparação, ajudou o Edu a se preparar na primeira competição. Esse cara é bravo, hein, esse Carioca, hein? Esse Carioca Cara, é antigamente sinistro, cara. as revistas de musculação, né, Chico, na época, Flex, elas tinham os artigos, traziam dieta dos atletas, traziam os treinos, tudo, né? Uhum. E ele comia aquelas planilhas ali, cara, e botava em prática. Então ele chegava pra mim, ó, traduzir esse artigo aqui, o cara come tanto, treina assim e tal, e ele ia passando pra gente métodos assim, ó, drop set, hash, aí o cara faz isso, faz aquilo. E foi um cara muito importante na minha vida. E quando eu cheguei na World Gym pra treinar pela primeira vez, cara, era a primeira grande academia assim, com máquinas Hammer e tudo. Eu não sabia nem pra que servia. Sabe quando tu olha pra máquina assim, tu não sabe nem pra que serve a máquina? Tem muito disso, né, cara? Hoje em dia a gente já tá mais acostumado, mas naquela época tinha máquina pra tudo, assim. Máquina pra pescoço, máquina pra antebraço, máquina pra tudo. Uhum. E aí é um cara que me ensinou a treinar. E aí ele cansou do meio fitness, assim, ele não era muito valorizado, enfim. Ele resolveu voltar pro Rio de Janeiro, se formou, virou advogado. Nossa. E aí... Nossa, mudou totalmente. Mudou totalmente. E aí, 2011... Eu tava sem parceiro de treino, tava... Eu acho que a influência da escolha do Edu, né, teve bastante relação com o Carioca, né? Tipo, de a gente ter se aproximado de quando a gente começou lá na academia, que a gente... Até 2011, essa relação se estreitou justamente por causa do Carioca. O Eduardo ia para as competições, ele trazia lembrancinha para mim, eu mandei as fotos. Eu já fazia isso antes de a gente treinar junto. Eu tinha um carinho muito grande pelo Chico. A gente já se conhecia de muito tempo, sabe? Então, eu fui competir... Não, pô, tu perguntou se foi Paraguai. Eu fui para Paraguai competir um sul-americano. Não foi só pegar cigarro lá. E aí... Mostra. Tu mandou Mandei. pro Gordex ali uma foto. É um negócio... brindezinho. Ali, ó, Paraguai. Olha o que eu trouxe pra ele lá. O que é isso? É pra... Sabe por que ele comprou isso aqui pra mim? Por quê? Porque ele achou que eu consegui esmogar meu baseado aqui. Olha a loucura do cara. Ah, a loucura é minha. É a minha que é a Um loucura. chavador. Eu nem uso essas coisas. E aquela caneca? Aquela foi da Coreia, né? Aquela foi do Mundial da Coreia. Todo lugar que eu ia, eu lembrava dele, cara. Trazia Todo lugar uma que eu ia, trazia lembrancinha. alguma coisa pra ele. E ele guardava tudo, cara. Ele guardava lá o númerozinho da sunga, guardava até Isso hoje, até cara. hoje. Isso aí eu tirei a foto ano passado. Ele me deu em 2007, 2008. Caramba, que legal que você guardou. Daí a gente criou esse apego, assim.
E só que assim, a minha escolha, como o Chico disse, foi baseada nessa proximidade, mas eu precisava de alguém na época que entendesse um pouco, que tivesse a fim de abraçar o meu universo, sabe? Porque eu não queria um professor do meu lado, eu queria um treinador, eu queria um parceiro, queria um cúmplice. E eu não tinha R$1, cara. Eu não tinha dinheiro para oferecer para ele. Eu não tinha mídia, eu não tinha nada. O que eu tinha para oferecer para ele era um sonho. E aí ele abraçou comigo, cara. Eu falei, cara, eu não tenho, eu posso pagar a taxa de personal, porque tu não vai pagar para me ajudar, mas eu não tenho, cara, o que te oferecer. O que eu posso fazer é tentar a gente se desenvolver. E ficou isso, cara. Acabou que deu muito certo, sabe? Deixa eu aprender, do que ano que era isso? Que faz 2011. 2011 eu já era... Pô, você já era pró. Eu já era 2 vezes terceiro colocado no Olímpia. Eu estreiei no Olímpia em 2009, já tava terceiro. bem, né, Edu, então. Não, bem financeiramente, não. Não? Não. Eu cheguei no Olímpia em 2009 sem patrocínio do governo do estado. Em 2010, eu assinei com a probiótica. Eu ganhava R$5.400 para fazer uma preparação inteira. A preparação inteira, não era por mês. E estava incluso passagem aérea. 5.400, Eu pagava a minha passagem A sua aérea. preparação não era mês? Era por mês? 5.400? Era R$5.400. Esse R$400 é porque eu dividi a passagem aérea em 12 vezes e deu R$400 por mês. Então era 5.400 e eu pagava tudo. Ah, entendi. Entendeu? Mas 5 mil era por mês. Era por mês, era por mês. Ah, bom. Só que eu tinha que Assim, pagar aluguel, comida. Pra época era um bom salário, mas para um atleta de fisiculturismo era uma ajuda simbólica. Então, cara, já é bom até falar, porque às vezes, tem famílias que vivem com R$5.400. Estamos falando de ir pra o bancar dinheiro é uma relativo, prep. para bancar uma prep do Olímpia, né? Então, E não é viagem profissional. internacional. né? Hoje não tem ninguém no Brasil, acredito, né? Não tem ninguém no Brasil que compete Olímpia que ganha R$5.000 por mês. Não. Acho que nem biquíni, né, cara? Não, acho que não. Acho que Não, tem algumas que nem patrocínio tem, mas assim, aí é Mas gasta mais de 5 mil. Mas aí tem Gasta outras muito oportunidades mais, de diversificar a renda, né? Consultoria, aulas de enfim. pose, enfim. Então. Aí. 2009? Então, quando eu chamei pra treinar, o Chico treinar comigo, eu já tinha competido 2 Olímpias, ou seja, já era top 3 no Olímpia 2 anos seguidos. E eu tava com 50% do meu tendão do tríceps rompido já. E aí eu falei pra ele, cara, é o seguinte, eu não vou parar pra operar, o meu tríceps tá igual uma bomba relógio, pode estourar a qualquer momento, e eu não vou abrir mão da carga, não vou abrir mão da sobrecarga, não quero adaptar meu treino, porque, velho, a mãe da hipertrofia, pra mim, na minha opinião, ainda é a sobrecarga, né? Tem a técnica, tem tudo, mas assim, sem sobrecarga não tem como crescer. E aí eu falei pra ele, cara, vai ter que me ajudar. E aí foi aí que a gente teve que desenvolver, porque uma coisa é tu pegar um cara 100% saudável, socar peso em cima e para ver o que que dá. Outra coisa é um cara que já tem ali um comprometimento, então a gente teve que criar situações, adaptações para a gente poder conseguir evoluir. Tanto que a gente começou a treinar em 2011, em 2012 eu bati o recorde da carreira de número de competições. A gente fez 6 competições nesse ano, cara. Foi nesse ano que você tentou ir pra Open? Pra Open, foi nesse ano. Eu estreiei fazendo o Flex Pro em fevereiro, no início do ano, foi onde a gente gravou o DVD Like a Machine. Aí eu fui pra casa do Dennis James, fiquei lá umas 3 semanas e emendei pra competir o Arnold Classic. Conheceu lá o Spike, qual que é o... o cachorro. O cachorro dele. Fazia cardio. Aí a gente ficou lá, eu voltei a competir o Arnold na Open, voltei pro Brasil e aí eu tava numa preparação pra competir algum campeonato classificatório pro Olímpia, chegou no meio de um treino de perna, eu olhei pro Chico e falei assim, cara, eu tô viajando. Saiu o line-up do campeonato, era o Nordic Pro, lá na Nova Zelândia, classificatório pro Olímpia. Eu tava tentando classificar pro Olympia Open. Aí eu tava assim, a gente tava fazendo treino de perna, eu lembro até hoje. Aí eu cheguei, olhei pro celular assim e falei, cara, a gente tá viajando, cara. Eu olhava assim, Rolly Inkler, os caras, tudo, falei, cara, não se trata de ser capaz ou não, mas minha estrutura não permite competir na categoria Open com esses caras na época. Talvez hoje, não sei, cara, porque a gente vê atletas um pouco mais, estatura mais baixa. 212 se virando. Tem. Na época, os Open eram muito altos, cara. Era impossível colar do lado dos caras. Pô, como é que eu vou competir do lado do Roy Linkler, velho? Do Dennis Wolf. Naquela época era o Dennis Wolf. Dennis Wolf, Roy Linkler, agora eu não tô lembrando mais. Tinha o Evo Cetopani, tinha uma galera lá. Sim, pô, esse cara é enorme. Não tinha como, cara. E aí eu falei pra ele, velho, será que dá tempo de... No meio do treino isso, tá? No meio do treino. Eu falei assim, procura aí o calendário, vamos ver se tem algum campeonato 212 ainda. Aí, mas a galera também fez uma pressão também, né?
todo mundo que tu conversava fazia uma pressão Quem, pra tu quem que te voltar colocou pra essa ideia? 202. Mas quem colocou essa ideia de se ir pra Open, mano? Fui eu, porque em 2010, cara, eu quase morri pra baixar o peso, pra bater o peso 202, era 202. 202. Eu quase morri, cara. Eu tive que ir pra sauna depois de encher o cu de diurético, eu tava desidratado, Aham. rezando Ave Maria e Pai Nosso em voz alta dentro da Você sauna. já tava com a seta nessa época? Tava. Aham. E aí eu falei, cara, não, se eu sobreviver a isso, eu não vou voltar pra essa categoria. Não tem como, cara. Eu gasto o dinheiro que eu não tenho pra me preparar, porque eu ficava pronto com 100 quilos. 100 quilos eu ficava com shape redondo. Uhum. E eu tinha que ficar flat pra baixar pra 91. Eu Nossa, não era o meu shape, não era o meu 91, shape, não era o meu... Que era 202 Sim, até sim. 2010. Então, né? é 91 é foda. E não né, era o meu, cara? eu não ficava feliz, eu me sentia pequeno, sabe? Tem foto do Edu aí, Gordex, Olímpia 2010? Pra gente ter uma noção. Olímpia do que... 2010, bota aí Olímpia 2009 ou 2010, tem. Pra gente ter uma base de... Cara, vou te falar, se tu ver as fotos, tem Mas fotos... também deve chegar no deserto, Tem né, fotos que parecem... Eu posto até hoje essas fotos porque a galera não sabe a diferença. Porque esteticamente ficava bem bonito, sabe? Mas a verdade é que, porra, eu quase morria, cara, pra bater o peso. E aí eu resolvi ir pra categoria Open. E durante aquele ano eles mudaram pra categoria 212. Naquele mesmo ano. Durante o ano. Aí houve uma pressão bastante grande. Na época o Bob Chicherilo tava na... Era probiótica? Era na probiótica. E ele falava assim, cara, tu não vai se criar na Open. Tipo, os caras já ouvi boatos disso, daquilo. E eu ficava, puta, será, cara? Aí chegava no meio do treino, pega o calendário aí, vamos ver se tem competição 212 aí. Aí tinha o Valent Gold Cup, era o último campeonato, a última carroça que ia passar antes do Olímpia. Aí eu precisava ir vencer. Só que nesse campeonato tava todos os atletas que ainda não tinham vaga. E tinha uma vaga para todos eles. E na época tinha o Seth Feroce. Tinha os... Isso aí é 200 e... Isso aí é 2010. Europa Show 2010. 202 aí. E 91 quilos. É. Cara, essa acho que foi a melhor condição da minha vida É inteira. 91 né? redondo, Edu? Não é 92? É 91,6. 91.6. 91,6. Pô, eu tinha 91 quilos, mas tinha 53 de braço já nessa época aí, velho. Era. E esse campeonato, ele foi classificatório pro Olímpia. Eu já tava classificado, mas ele foi classificatório pro Olímpia de 2010. Eu lembro que o Idetada ganhou a Open e o Shao Rei, quando foi me entrevistar, ele falou assim: tu acaba de perder $7 mil. Deu por quê? Ele assim, porque o prêmio da Open é 10 mil e da tua categoria é 3. E se tu fosse na Open, tu Você teria ganhava, ganho. né? Eu cheguei a ter essa conversa com o Cris Aceto no quarto, se valeria a pena ir pra Open. E ele falou que eu poderia ter vencido a Open nesse dia, só que eu ia me classificar pro Olympia Open. E eu não teria nada pra fazer no Olympia Open com 91 quilos. Aí eu resolvi seguir meu plano, sabe? O primeiro... Não, faz sentido. Não, foi o último ano do Jay, 2010. Eu peguei... O meu primeiro Olímpia foi o ano que ele foi com o cabelo loiro, que ele recuperou o título Foi em 2009. do Dexter. Ele perdeu o título em 2008 e recuperou em 2009. Aí ele ganhou de novo em 10, mais ou menos, em cima do fio. Aí depois ele parou e voltou só em 2013, né? Ele ganhou em 2010, cara, em cima do Phil? do Brent, eu acho. Não, 2009 foi em cima do Brent. Tá, isso, certo. 2009 foi em cima do Brent. Dexter ficou em terceiro em 2009. Isso. E aí foi exatamente isso. E aí a gente pegou o Valent Gold Cup, é o único campeonato. O Seth Feroce tá na lista, que era um cara muito bom na época, né? Até hoje ele tá bem pra caramba, né? Porra, ele tá bem, cara, e sem competir, né? Conservado, né? Ele tava se Gigante. preparando com o Rani Hembold agora há pouco tempo, né? Ele ia voltar, lesionou a coxa. Eu não sei qual que é a dele, na real. Mas ele tava nesse... Ele era preparado pelo Rani Hembold nessa época. E eu lembro que eu mandei uma foto pro Dennis James. E aí o Dennis pegou e mandou pro... Acho que foi pro Steve ou pro Jim Manuel e falou assim: Eduardo no seu 100% e Seth Feroce no seu 100%. Quem ganha? Aí ele respondeu, Eduardo. Aí o Dennis falou assim, cara, tu só precisa ir no teu 100%. Aí eu cheguei do avesso nesse campeonato aí e venci. E aí o Olímpia já era tipo 2 semanas depois já. Aí, mas eu voltei pro Brasil e voltei pra lá. Aí eu já era patrocinado pela probiótica na época, né? O Edu, desculpa a pergunta, mas você tava com 50% do tríceps rompido. Por que 6 competições no ano? Não seria ao contrário, assim? A estratégia seria... Porque... Loucura, tipo né? assim, bicho? pô, classifica e vai pro Olímpia só. Não... Porque eu descobri isso na preparação para 2011. E aí eu não competi em 2011. Eu já estava classificado pro Olímpia, já estava me preparando, faltavam 16 semanas. E toda vez que eu ia fazer o crucifixo invertido, assim, pro posterior, eu sentia como se meu cotovelo estivesse saindo do lugar.
Aí eu tinha que meio que dar um estralado no braço assim. E aí eu vim pra São Paulo, fui no médico. Ele falou, cara, tu tá com mais de 50% do teu tríceps rompido. Aí eu falei que eu não queria operar de jeito nenhum. Eu nunca tinha passado por nenhuma cirurgia grande. Eu tinha muito medo. Daí o Muzi e o Zé falaram assim, cara, vamos tentar fazer um PRP. Né? Vamos tentar tirar teu sangue, centrifugar e injetar ali dentro do tendão e rezar para que alguma coisa boa aconteça. E aí a gente fez isso. Daí eles falaram, fica 7 semanas sem treinar, tenta fazer uma fisioterapia convencional, vamos tentar tratar isso de uma forma mais convencional e menos invasiva. E aí em 2011 eu abortei a competição, eu não competi em 2011. Entendi. Aí eu tava assistindo de casa, comendo pipoca, o Flex Lewis perdendo pro Kevin English. Assim, por pouco, sabe? E aí, no final do ano, eu fui pro Arnold Classic na Europa pra trabalhar pela probiótica. Encontrei o Flex lá e falou, irmão, foi por pouco, por pouco. E eu já vinha perdendo pro Kevin English, pro David Henry 2 anos seguidos, 2009, 2010. Foi aí, terceiro os 2 anos. Aí, 2011 eu não fui. Aí, o Flex bateu na trave. Aí, eu voltei em 2012. Fiquei em terceiro de novo. E aí, depois o Flex começou a ganhar e foi embora. Mas, cara, foi o ano que... Eu resolvi parar em 2011. Eu não competi em 2011. Daí eu falei pro Chico, cara, eu preciso voltar. E aí a gente... Foi meio natural, assim, porque eu competi no primeiro semestre. Você se sentiu bem pra fazer? Isso, a gente estava se sentindo bem. E aí eu competi o Olímpia. O Olímpia foi o terceiro campeonato do ano. Então, foi depois do Olímpia que eu emendei um Grand Prix na Europa. Fiz Manchester, fiz Praga, fiz um monte de campeonato depois, sabe? E foi um ano bastante desgastante. Tanto que, pô, eu e a Carol, a gente quase separou na época... Eu tava completamente maluco já, e aí, e aí foi um ano muito ruim. Aí eu falei pro Chico, cara, ano que vem só Olímpia.